Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Deus seja louvado por mais um dia, por mais uma manhã, por mais um domingo, mais uma oportunidade e um privilégio que Ele nos concede servirmos a Ele e poder dizer que Ele é bom e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Eu sou o pastor Marlon Moisés, falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. É um prazer e um privilégio enorme ter você aqui conosco por mais um domingo, mais uma manhã, mais uma EBD, a famosa Escola Bíblica Dominical. Então será uma manhã de maravilha, uma manhã de crescimento, uma manhã de amadurecimento, e eu acredito que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Desde já, se for possível, sempre como de costume, ative o sininho para que todas as vezes que soube a nossa live, todas as vezes que você possa subir as nossas atividades da igreja, você venha estar ciente aqui pelo nosso canal do YouTube. Todas as vezes que acontecer algum evento nosso, você possa estar acompanhando. Também, se for possível, compartilhe o link com o máximo de pessoas que você puder no grupo, no status, nos ajudando a divulgar o canal da nossa igreja, nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Contamos com a sua colaboração. Curta, compartilhe, nos ajude, ok? Hoje nós estaremos aqui nessa manhã falando, continuando no nosso trimestre, falando sobre as antigas heresias, que hoje elas ganham uma nova roupagem, né? E com isso o que era antigo se torna hoje com uma nova característica, uma nova aparência, mas ainda é a mesma distorção da verdade do Evangelho. Então essa aula de hoje é uma aula muito especial para nós. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos pelo privilégio, o prazer e a oportunidade de estar em sua presença. Obrigado por mais um dia, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida dos nossos irmãos que nos acompanham na transmissão. Muito obrigado. Que seja uma manhã de graça e de conhecimento na sua palavra. Que seja uma manhã de crescimento e assim podemos te dar sempre honra, glória e louvores. Esteja conosco, nos inspirando nessa manhã e sempre te daremos glória, honra e todo louvor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fazemos menção da revista da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos na lição de número 9, dia 2 de março de 2025, em pleno carnaval, né? O carnaval começou na sexta-feira e essa semana aí, a semana do carnaval, mas estamos aqui presente para falar, para continuar anunciando a verdade do Evangelho. E o nosso tema de hoje, a nossa aula, é a lição de número 9, a qual nós iremos falar do Espírito Santo. E olha que extraordinário. Enquanto estamos em uma semana, a qual está acontecendo o carnaval, ou a festa da carne, como você queira chamar, hoje estamos falando do Espírito Santo. Olha que dois pontos totalmente diferentes. Por um lado, você encontra a festa da carne. E por outro lado, você encontra o aprendizado do Espírito Santo. Então nós temos dois pontos que precisam ser trabalhados, discutidos, falados, e aqui nessa manhã vamos pensar sobre isso. Lembrando sempre, duas questões interessantes. A primeira delas é um tema que você vê nos seminários, é um tema que você vê nas faculdades. Só que aqui é um tema que é muito vasto, muito grande. Não temos tempo suficiente para aprofundar. Então, qual é a nossa proposta? É fazer um panorama para que você possa entender as estruturas básicas sobre quem é o Espírito Santo e a partir daí despertar em você o interesse, a curiosidade, a vontade e o desejo de querer estudar, pesquisar, buscar, ler mais sobre essa pessoa. Tá? Segundo ponto, o nosso chat está liberado, tá? Para que você possa interagir conosco nessa aula. A nossa equipe teológica, pedagógica, estará disponível para te responder. Seja aqui diretamente pelo chat, ou seja aqui por mim mesmo, aqui falando com você direto na transmissão. Mas o que importa é que a nossa equipe está sempre disponível para poder te ajudar, tentar te resolver suas dúvidas, tentar esclarecer algumas questões mais e mais. Tá? Então interage conosco, porque será muito bom ter você aqui participando.
Ok? Então vamos lá? Lembrando sempre, você pode estar na sua correria do seu dia a dia. Se você tiver a lição de número 9. Se você não tiver a lição, tiver uma Bíblia, pegue sua Bíblia, mantenha ela aberta. Se você tiver na sua correria do seu trabalho, nos seus afazeres, e não puder ter a revista ou a Bíblia em mão, nos ouça. Medite naquilo que for falado aqui nessa manhã. E todas as vezes que você quiser voltar ao canal de nossa igreja para poder assistir, para poder ver, fazer suas anotações, seja muito bem-vindo, tá? É um privilégio, um prazer enorme ter você aqui conosco, tá bom? Então vamos lá. O tema é uma pergunta, tá? O nosso tema. Quem é o Espírito Santo? E aqui eu já transmito essa pergunta para você. Você sabe? Você sabe quem é o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? E você? Se alguém te parasse na rua e te perguntasse, Pastor Marlon, quem é o Espírito Santo? O que você responderia para essa pessoa? Temos um texto áureo que está baseado em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Leio na NAA, Nova Almeida Atualizada. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Temos uma verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Vou ler novamente, porque a verdade prática aqui é fundamental, é a espinha dorsal. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Então aqui também já tem outra pergunta. Qual? Se o autor diz que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade para poder, à luz das Escrituras, para poder defender, para poder fazer uma apologia, então nós temos que pensar o seguinte: se existe uma verdadeira identidade, então pode também existir uma falsa. Verdadeira e falsa. Falsa e verdadeira. Identidade sobre o Espírito Santo. Por isso, volta a pergunta: quem é o Espírito Santo? O que você conhece dele é verdadeiro ou é falso? Leitura bíblica em classe, que é o nosso pano de fundo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, 17 e o 26. Depois o capítulo 16, versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Tá bom? Vamos lá. João 14, 16 e 17 e o 26. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 16, a partir do versículo de número 7 do mesmo Evangelho de João. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que eu vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Nossa palavra-chave está localizada no tema. Qual é? O Espírito Santo. Então, nessa manhã, nós iremos falar sobre a pessoa do Espírito Santo.
temos 3 objetivos, pelo menos nessa manhã, a trilhar. Número 1, mostrar o Espírito Santo como consolador. Número 2, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. Número 3, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Esses serão nossos 3 objetivos e nós estaremos trilhando ou transitando sobre essa palavra-chave, né, que é o Espírito Santo, a qual é o nosso Consolador. Quero fazer nota aqui também para a nossa meditação, que acredito que seja de suma importância, que a formulação teológica, nós podemos dizer assim, para se falar do Espírito Santo dentro de um seminário teológico ou dentro de uma universidade, como que nós tratamos do Espírito Santo? Falamos de uma pneumatologia. O que é pneuma? Espírito, logia, estudo, pensar, discurso. Então é um estudo sobre o Espírito Santo. Então, para se falar do Espírito Santo de modo teológico, ou a formulação correta é pneumatologia. Dentro da teologia pentecostal, para se falar do Espírito Santo, usamos o termo paracletologia. Paracleto, consolador, advogado. Nós vamos aprofundar mais isso. E com isso, por outro lado, logia, estudo, pensar. Então, para se falar do Espírito Santo especificamente na teologia pentecostal, falamos ou chamamos de paracletologia. E, para tratar de forma geral dos espíritos, chamamos de pneumatologia. Porém, algumas instituições podem usar o termo pneumatologia para tratar também do Espírito Santo. Tá bom? Essas são umas questões de uma formulações teológica que vocês precisam saber. Outro dado interessante é pensar que essa formulação teológica sobre o Espírito Santo, ela aconteceu depois da formulação cristológica do Concílio de Nicéia. E isso foi oficializado lá em 381, quando no Concílio de Constantinopla. Então, a cristologia que estava acontecendo ocupou praticamente toda a parte dos debates entre os terceiro e o quarto século. Então, o que estava se acontecendo naquele momento? Estava se falando a respeito da deidade de Cristo, sua humanidade e sua divindade. Lembra? São temas passados nas nossas aulas. Então, quando se pensava em falar sobre o Espírito Santo, eles deixavam de lado para poder tratar melhor cada vez mais e mais sobre a questão da sua humanidade e da sua deidade. Porém, quando o tempo se passou, foi-se necessário criar uma formulação sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, também lembro os irmãos que no primeiro século, a igreja, os primeiros cristãos, não tinham a preocupação em responder de forma dogmática, sistemática ou através de uma súmula teológica quem era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pelo contrário, eles respondiam isso a partir da crença, eles respondiam isso a partir da fé, eles respondiam isso a partir da sua vivência, da sua espiritualidade. Então, a igreja que vivenciava isso nos seus primeiros séculos, foi-se surgindo pessoas, homens, que vinham distorcendo aquilo que a igreja acreditava e defendia. Então, foi-se necessário que a igreja montasse concílios para que pudesse dar uma resposta contra esses ensinamentos errôneos que distorciam a verdade do Evangelho. Use essa expressão, verdade do Evangelho, de propósito, porque ela é uma expressão paulina, que ele usa no livro dos Gálatas, a qual a Epístola aos Gálatas está tratando de um problema com os judaizantes, que começaram servindo a Deus, começaram no Espírito e terminaram na carne. Logo, o apóstolo Paulo disse para ele: quem vos ensinou a fugir da verdade do Evangelho, ou abandonar a verdade do Evangelho? Então, o que os judaizantes estavam fazendo? Estavam abrindo mão dos ensinamentos de Cristo para viver
uma distorção da verdade do Evangelho e, com isso, anunciando um novo ensinamento herético naquele momento. Então, com isso, o apóstolo Paulo tem que combater, usando essa expressão, verdade do Evangelho. Então, aqui nessa manhã, nós sempre precisamos pensar sobre isso, que esses ensinamentos errôneos, eles contradizem aquilo a qual chamamos e concebemos como a verdade do Evangelho. Também é de fato que a igreja, desde os seus apóstolos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e em funções pertencentes a Deus. Então, ou seja, a igreja, desde os seus primórdios, ela não teve dificuldade nenhuma em entender quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Porém, se dentro dessa necessidade de dar uma resposta a esses ensinos heréticos, foi-se necessário cada vez mais e mais anunciar e organizar as ideias a esse respeito. Dito isso, a partir dessa pequena introdução para nós pensarmos nessa manhã, temos aqui o nosso primeiro tema a ser falado. Qual? Consolador, porque é uma característica, é dado a Cristo. Se você reparar comigo no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo de número 6, o texto que nós lemos, Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre." Então, um dos temas dado ao Espírito Santo, ou um dos nomes dado ao Espírito Santo, é Consolador. Tá bom? Isso prestando atenção no texto de João, capítulo 14, versículo 6. Então, ora, Jesus disse aos seus discípulos que ele voltaria ao Pai, correto? Vocês lembram disso? Mas que continuaria a cuidar da igreja. Então, olha o que Jesus falou: eu volto para o Pai, mas eu não deixo vocês órfãos. Vai ter alguém que vai cuidar de vocês, vai ter alguém que vai zelar por vocês, que vai santificar por vocês, que vai preservar vocês. Quem é esse? É o Espírito Santo, o Paracleto, ou Paraclito, ou Paráclito, dependendo da tradução, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Então, no João, capítulo 14, versículo 6, quem é o Espírito Santo? Jesus está dizendo que, ó, eu vou para o Pai, mas não deixo vocês órfãos. Eu vou pedir ao Pai, que eu vou rogar ao Pai para que envie outro igual a mim. Vocês olham para mim, vocês vão olhar para ele e vão enxergar a mesma pessoa. Mesmos atributos, mesma qualidade, mesmas características, mesma personalidade, mesmo sendo alguém diferente e ao mesmo tempo alguém único. Porque lembra, falar do Espírito Santo, você também tem que pensar na forma trinitária. Lembra disso, na nossa aula de Trindade? Porque assim, nós concebemos a Trindade a partir da encarnação do Verbo. O Verbo nos dá clareza sobre a concepção trinitária. Então, o que é isso? É o Filho eterno que foi gerado do Pai, e a união, o amor do Pai, tem-se a ideia desse amor sendo revelado pelo Espírito Santo. Parece confuso, mas da mesma forma que os três são pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito, eles estão unidos pela mesma hipóstase, pela mesma essência, pela mesma substância. Logo, pensar no Espírito Santo, você também tem que pensar na Trindade. Essa forma de se manifestar, a qual nos fez compreender e saber, através pela fé, quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito. Então, logo, preste atenção, que da mesma forma que os três são pessoas distintas, Jesus disse: eu vou pedir para que o Pai para rogar outro igual a mim. Mesmos atributos, mesma característica, mesma hipóstase, essência, substância, porém diferente. Olha que curioso. São três deuses? Nós já aprendemos isso na Trindade, que não são três deuses. É um único Deus que se manifesta de forma trinitária. Ou seja, é uma unidade dentro da pluralidade e uma pluralidade dentro de uma unidade. Expressão usada pelo Garcia Rubio. Bom? É um teólogo espanhol.
Então, o termo que ele usa fala outro. Jesus disse, eu vou enviar outro. Então, quem é esse outro? Do grego, allos. E o que é esse allos? Mesma natureza, mesma espécie, mesma qualidade. Então, quem é o Espírito Santo? É o que tem a mesma natureza de Jesus, é o que tem a mesma espécie de Jesus e o que tem a mesma qualidade de Jesus. Esse é o Consolador. Por outro lado, você poderia encontrar, e você encontra, aquelas seitas, mas eu vou deixar falar depois, que batem na sua porta de manhã cedo. Você sabe muito bem o nome deles. E que vão lá bater na sua porta e vão falar, anunciando um Deus verdadeiro e pronunciam o nome dele. Esse pessoal entende ou faz uma interpretação errônea desse termo. Ao invés de usar o termo allos, ele acaba usando o termo heteros, que significa outro do usual ou diferente. Então, nesse caso, o Espírito Santo, para eles, que eles chamam de força ativa, é diferente de Jesus. Enquanto o allos, que é o termo que Jesus usa, fala que ele é igual a ele. Então, já tem uma distorção do termo. Se usa, ao invés de usar allos, usa o termo heteros. Um que fala que é igual e o outro que fala que ele é diferente. Então, para esse povo herético, para esse povo que ensina de forma errônea, que bate na sua porta amanhã cedo, para eles o Espírito Santo é diferente de Jesus. Não são a mesma pessoa, não têm a mesma característica, não possuem a mesma essência. O Espírito para eles é a força ativa de Deus. Mas vamos entrar isso mais à frente, tá? Mas é só um spoiler, para você entender o que nós estamos falando aqui. Então, allos expressa uma diferença numérica e denota outra do mesmo tipo. Isso aqui dá um nó, porque quando nós pensamos na nossa cabeça o que é expressão numérica diferente, o 1 é diferente do 2, correto? Isso funciona na nossa mentalidade, isso aí não tem jeito. Porém, é uma expressão que é diferente, mas do mesmo tipo. Aí complica. Eu acredito que a melhor forma de explicar isso também é dentro da forma trinitária, é fazer um cálculo diferente da nossa racionalidade. Qual que é isso? Como que funciona? É só você pensar. Na nossa racionalidade, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, correto? Ou 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Nós, se formos explicar isso de forma trinitária, como que seria? 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Por que isso? Porque a trindade, essa pluralidade na unidade, ela possui a mesma essência. Porque não são três deuses. São pessoas diferentes, distintas, mas que têm as mesmas características, mesma qualidade e mesma hipóstase. Então, se elas têm a mesma, eu não posso separar e entender que elas são três deuses. Lembra quando nós falamos em aulas passadas aqui sobre o monoteísmo? A diferença do monoteísmo cristão, que é trinitário, e o monoteísmo judaico. Você lembra qual era a diferença? O monoteísmo judaico entende o Deus único como uma só pessoa do Pai. Ponto. O monoteísmo cristão acredita assim, no monoteísmo trinitário, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não são três deuses, mas apenas um único Deus que se manifesta em três formas. O que é isso? É uma unidade dentro de uma pluralidade. Ok? Prosseguindo. E com isso, também tem um termo usado, e aqui eu já citei para vocês, o termo chamado paráclito, paraclito, paracleto, dependendo da tradução, que o termo também vai se referir ao Espírito Santo. Mas os dicionários de língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende ou que protege alguém. Então, olha que curioso. Se você fizer uma pesquisa no seu dicionário, e isso pode ser qualquer dicionário de língua portuguesa, você vai perceber, você vai entender que o termo paráclito, ele é ligado ou aplicado a uma pessoa
que defende alguém ou uma pessoa que protege alguém. Tem duas coisas aqui que são muito essenciais. E eu acho muito válido nós pensarmos nisso aqui. A primeira delas é que se nós estamos tratando como pessoa, aquela galera que bate na sua porta de manhã cedo falando que ele é uma força ativa, o próprio dicionário da língua portuguesa já entende, já define que ele é uma pessoa. Porque o paráclito é atribuído a uma pessoa que vai ser ao lado de uma defesa. Ou seja, pensa num julgamento, correto? O que você tem hoje para ser chamado de advogado, eu estou usando esse termo de propósito, na mentalidade antiga, quando uma pessoa era levada ao tribunal para ser julgada, ela tinha direito de ter uma pessoa que estava ao lado dela, para consolar, para proteger, para ajudar, para dar força, para apoiar, para que não deixasse ela só no momento do julgamento, no momento da dificuldade. Curiosamente, você sabe como é que chamava essa pessoa? Paráclito. Então, olha que curioso. João diz que o Espírito Santo é o paráclito da igreja. Ele é o paráclito que vai estar conosco todos os dias. E quem é o paráclito? É o advogado, é o intercessor, é o defensor, é o auxiliador, é o ajudador e é o consolador. Esse é o paráclito. Então, paráclito, podemos separar esse termo em dois momentos. O primeiro, para, que significa ao lado ou próximo, e o kleto, te chamar ou convocar. Então, quem é o paráclito é aquele que é chamado, é convocado para estar do lado. Eu acho curioso que poderíamos tentar fazer uma analogia. Uma analogia, tá bom? Quando Paulo vai estar prestes a morrer, em um dos seus últimos pedidos, ele disse: Olha, estou sozinho. Lucas não está comigo, Marcos também não está comigo, não tem ninguém. Porém, na minha defesa, ninguém me assistiu. Eu estava sozinho. Porém, Cristo estava comigo. A ideia, de uma forma analógica, pensando que Cristo está com ele, é uma forma muito boa para poder entendermos essa posição do Paráclito. Por quê? Se o Paráclito era aquele que era convocado para estar perto, Paulo está dizendo: meus amigos me deixaram, meus companheiros me abandonaram, eu estou sem recurso, não tenho nada, estou sozinho fisicamente. Mas ele diz: porém, Cristo está comigo. O que ele já está dando a entender? O que é esse Cristo estar com ele? É essa ideia analógica do Paráclito, de alguém que está com ele diante da situação difícil, diante das situações complexas da vida ou diante da morte, mas sabia que o Espírito Santo do Senhor estaria com ele. Cristo estaria com ele na pessoa do Espírito Santo. Eu acredito que essa é a melhor definição para falarmos. E qual é a missão do Paráclito? É fazer lembrar tudo o que o Filho ensinou para os discípulos como testemunha dele. Então, qual era a função? João capítulo 15, 26. A função desse que está perto é no momento de grande aflição, momento de luta, momento de dor, momento de perda, momento de agonia, de perseguição, na beira da morte, ele está perto de você para te lembrar de como você deve manter o testemunho fiel de Cristo, mesmo diante da morte. Glória a Deus por isso. E nós cantamos, né, alguns hinos, e tem um hino que diz que mesmo diante da morte, eu prefiro ser fiel. Ou quando você lê o texto bíblico, é entender de ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Porque o que é ser testemunha? Você já parou para pensar nisso? O que é ser testemunha? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus disse: vocês vão receber poder, fiquem em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas e anunciar o evangelho de Jerusalém, Samaria, Judéia até os confins da terra. A palavra testemunha, no grego, é marte, de martírio. Então, ou seja, olha o que Jesus disse, Atos 1:8. Vocês vão ser cheios para morrer por uma causa. Qual é a causa? Evangelho. Vocês vão ser cheios para morrer por alguém. Por quem? Por Cristo.
Não é à toa que o maior exemplo disso é Estevão, porque Estevão é um homem que começa a sua vida cheio, vive o seu ministério cheio, recebe a sua chamada cheio, desenvolve o seu ministério cheio e morre cheio da presença. Começou, viveu, desenvolveu e morreu cheio da presença do Senhor. Glória a Deus por isso. E como que ele morreu? Apedrejado, olhando para os céus, vendo os céus abertos e o Filho do Homem de pé para o receber. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, que o Espírito Santo é responsável para nos manter firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. O Espírito Santo é responsável para nos manter olhando firme para o alvo que é Cristo. O Espírito Santo é o que nos mantém firme para olharmos para o autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo é que tem o papel de suma importância de manter você aí, me manter firme na presença do Senhor. Vem a luta, vem a tempestade, vem a dificuldade, vem perseguição, vem enfermidade, vem as maiores adversidades da vida. Mas saiba de uma coisa? O apóstolo Paulo disse que as tribulações do tempo presente não são capazes, não são capazes de se comparar com o que está de ser revelado. E o que vai nos manter firmes diante disso é a pessoa do Espírito Santo. Deus seja louvado por isso. E é curioso que o Novo Testamento, ele aplica 5 vezes esse termo para se falar de advogado, paráclito. 4 vezes no Evangelho de João, a qual nós lemos aqui, e um deles na sua epístola, a qual o capítulo 2, o versículo 1 da primeira epístola de João, ele chama de advogado o próprio Jesus. Então, a obra joanina enxerga o Espírito Santo e Jesus como pessoas distintas, porém, ao mesmo tempo, únicas. O que é esse único? Unidade. O que são pessoas distintas? Pluralidade. Unidade, pluralidade. Então é por isso que no João, o Evangelho de João, ou a Epístola Joanina, melhor dizendo, ou os escritos joaninos, para melhorar a minha formulação, olham para o Espírito Santo e enxergam, conseguem enxergar Cristo através do Espírito Santo. E é isso. Porque se vocês repararem, o que Jesus disse, eu vou para o Pai. Lembra a nossa leitura? Mas eu vou pedir ao Pai para que envie outro Consolador, igual a mim. Então, olhar para o Espírito Santo, na Epístola Joaneia, é enxergar Cristo sendo refletido através do Espírito Santo. E lembra de quando Filipe chegou e falou assim, Jesus, mostra-nos o Pai, que nos basta. Lembra do que Jesus disse? Ô Filipe, estou há tanto tempo convosco e tu me pergunta, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Percebe? Aí, como que eles enxergavam o Pai? Quando eles viam o Filho. Como eles enxergavam o Cristo? Quando eles percebiam a ação do Espírito Santo. Então, forma trinitária, não importa se eu olho para o Pai, se eu olho para o Filho ou se eu olho para o Espírito Santo. Qualquer lado que eu olhe, eu vou enxergar essa união trinitária. Percebe? Então, você já entendeu que para pensar no Espírito Santo, também você tem que pensar de forma trinitária. Tá ok? Isso é de suma importância. Prosseguindo. Ok até aqui? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Isso serve, irmãos, para que possamos ter a nossa compreensão melhor. Então, é impossível pensarmos de forma isolada. Vocês vão lembrar nossas aulas passadas, quando falamos da humanidade e da divindade de Jesus, que nós não podemos separá-las, que quando falamos de Jesus, nós temos que pensar plenamente humano e plenamente divino.
Porque se você separar, ele só é humano ou ele só é divino, você cai numa heresia, ou em várias heresias, e daquelas que defende que ele era só divino. Se ele é só divino, a encarnação não tem valor nenhum. Então, se a encarnação não tem valor, o sacrifício dele na cruz não serve. Se ele é só humano, então ele não é divino. Ou seja, então ele não é Deus. Então, a concepção trinitária, a concepção da humanidade, da divindade de Cristo, nós concebemos ela, que ele é plenamente humano e plenamente divino. Os mesmos atributos que nós encontramos no Pai, nós encontramos no Filho. E os mesmos atributos que eu encontro no Pai, eu encontro no Filho, eu também encontro no Espírito Santo. Ok? Prosseguindo. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos também pensar nessa deidade do Espírito Santo, a qual é tema aqui da nossa aula. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, como podemos compreender isso? Vamos lá. É óbvio, meus irmãos, é óbvio que nós só compreendemos a ideia do Espírito Santo a partir do Novo, da dispensação. É óbvio que nós só compreendemos a Trindade ou a visão trinitária a partir da encarnação do Verbo. Antes disso, nós não conseguimos conceber a ideia trinitária. Qual é a ideia que nós temos veterotestamentária? É a ideia unitária de um único Deus, que é Pai, ponto. Acabou. Porém, com a manifestação do Verbo, com a encarnação do Verbo, nós entendemos e nós percebemos que aquele Pai, ou aquele único Deus que é manifestado, ou que se manifestou várias vezes no Antigo Testamento, agora resolve mostrar que tem um filho. E não somente isso. Se vocês lembrarem no batismo, lembra? Acontece uma teofania trinitária. Que teofania trinitária é essa? João vai batizar Jesus, vocês lembram? João está lá batizando as pessoas e tem uma hora que aparece a vez de um homem. João olha para aquele homem e diz, aponta e fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se aproxima de João para ser batizado. Lembra disso? João diz, olha, você vem a mim, mas eu que tenho que ir até a ti para ser batizado. João disse, por enquanto, seja assim. Vamos cumprir as escrituras. Vamos manter o padrão. E João vai batizar Jesus. Correto? Quando João batiza Jesus e mergulha no Jordão e o emerge, o texto bíblico diz que os céus se abrem. Uma voz do céu se manifesta dizendo, este aí é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o texto continua dizendo que o Espírito Santo desce sobre ele em uma forma corpórea de pomba. Uau, glória a Deus por isso. Então, Jesus ali no Jordão, a voz que brada do céu e a forma corpórea de o Espírito Santo de pomba é uma manifestação trinitária. Ou seja, nós enxergamos a partir disso que é uma teofania trinitária. Tá bom? Então, entender no Antigo Testamento que quando lemos Gênesis, por exemplo, capítulo 1, que vai dizer que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, a Ruá, plainava sobre a face do abismo. Quando você lê isso só dentro do Antigo Testamento, o que você entende? Que o que está planando ali é Deus. Ponto. Você não tem a concepção do Espírito Santo ainda. No Novo Testamento, como esse mover, com essa forma trinitária, a partir da encarnação do Verbo, você começa a perceber que não é simplesmente o Pai que está se manifestando ali. O Pai está criando as coisas, haja luz, junto com o Filho e o Espírito. Porém, o que você vê a ênfase é do Pai, ou de Deus.
Mas o espírito plainando, você entende, opa, ruá, espírito, força. Opa, quem é esse? O Espírito Santo. Por mais que a mentalidade não seja essa da época, essa é uma mentalidade neotestamentária que está olhando para o Antigo Testamento e está dizendo, olha, aquele que está se movendo sobre a face do abismo ali é o Espírito Santo. E quem está criando todas as coisas é o Pai. Mas de uma forma trinitária, quem é que está planejando é o Espírito, mas enxergamos o Pai e o Filho. Quem está criando as coisas, haja luz, haja isso, haja aquilo outro, é o Pai. Porém, de uma forma trinitária, nós compreendemos que ele está criando com o Filho e com o Espírito Santo. E onde isso ganha uma ênfase maior? Quando chega no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Quando Deus acaba de fazer todas as coisas e ele fala, ó, chega no versículo 26 ele diz, façamos o homem. Façamos, plural. Segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem Deus está falando? O Pai. Com quem ele está falando? Ele não pode estar falando com os anjos. Por quê? Se ele está falando de fação, está falando de criação. Anjo não tem poder de criar nada. Quer saber mais sobre isso? Você precisa ler Angelologia, a doutrina sobre os anjos. Anjo não tem poder de criação. Então, se anjo não tem poder de criação, com quem Deus está falando? Ele tem que estar falando com alguém que também tem o poder de criar. Ele está falando com ele mesmo? Negado. Nós entendemos, a partir de uma visão neotestamentária, que ele está falando com o Filho e com o Espírito Santo. Então, quando usa o termo façamos, ele está se referindo àquela ideia numérica, que é um igual, porém diferente, que está criando o ser humano. Ok? Eu sei que dá um nó na cabeça para tentar explicar essas coisas, é porque assim, nós não temos exemplos palpáveis para tentar explicar isso. Todos os exemplos que nós usamos para tentar explicar a Trindade, sempre ainda fica algo difícil, porque foge a nossa mente humana, foge o nosso raciocínio lógico, porque volta a dizer da equação de matemática. Como que nós concebemos 1 mais 1 é igual a 3. Mas na concepção trinitária, 1 mais 1 é igual a 1. É uma unidade dentro da sua pluralidade. É uma pluralidade dentro da igualdade. Posso dar um bom exemplo também? É pensar no ser humano. Você lembra que o ser humano, tem uns que defendem que o ser humano é dicotômico. O que é ser dicotômico? Que o ser humano possui uma alma e um espírito. Ok? Ou um corpo e uma alma. Porém, nós acreditamos que o ser humano é tricotômico. Ele possui um corpo, uma alma e um espírito. Ok? Então veja bem. Corpo é isso que você está me vendo aqui agora. Matéria. Corpo. Alma, intelecto, razão, sentimento. Espírito, aquilo que Deus soprou no ser humano, está dentro de mim. Ou você também conhece como fôlego de vida. Esse espírito pertence foi dado ao ser humano por Deus. Quando ele construiu o ser humano, lembra do Gênesis? Aquele boneco, corpo, e sopra sobre as narinas dele o fôlego de vida, ali vem o espírito, e a partir daquele momento o ser humano passa a alma vivente, racional, lógica, emoções, sentimentos. Ok? Então, quando você olha para um ser humano, você que é crente percebe essa concepção tricotômica, correto? Da mesma forma é a concepção trinitária. Só que aqui nós enxergamos uma única pessoa, Marlon, que é formado de corpo, alma e espírito. E nesse caso, pensando na Trindade, nós temos três pessoas distintas que são a mesma pessoa, que formam uma única hipóstase. E como é que se dá um nó na cabeça? Como é que dificulta? É complicado. Mas é por esse caminho a qual nós estamos seguindo. Então, essa é a forma de nós compreendermos ele.
Tá ok? Então, quando olhamos para o Antigo Testamento através da visão neotestamentária, nós percebemos que características, atributos, qualidades, ou a fala quando se fala de Deus, está também se referindo ao Espírito Santo. Por isso que tem essa variação de nomes. Com isso, o Espírito Santo, eu já disse aqui várias vezes, que ele tem os mesmos atributos. Você sabe o que é atributo? Atributo são características, qualidades que servem para descrever a deidade ou a divindade ou o ser humano. Quais são as características do fulano de tal? Quais são as características do pastor Marlon? Quais são as características do irmão tal? Então, nesse caso, atributos são características ou qualidades que servem para descrever quem, nesse caso específico, a deidade. Qual deidade? O Espírito Santo. Atributos podem ser divididos em dois momentos. Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? Ou o que são os atributos comunicáveis? São aqueles que Deus comunicou, compartilhou com os seres humanos. Você lembra do que João disse? Que Deus é amor. Mas ele disse que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus é bom. Nós só praticamos bondade porque ele concedeu isso primeiro para a gente. Deus é justo. Nós só fazemos justiça porque ele comunicou a justiça. Fidelidade. Deus é fiel. Nós só comunicamos a fidelidade porque ele comunicou conosco. Então, esses atributos são atributos comunicáveis, a qual a deidade, a qual a divindade comunicou aos seres humanos. Agora, por outro lado, tem os atributos incomunicáveis. E quais são os? Onipotência. Só Deus tem todo o poder. Onipresença. Só Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Onisciência. Só Deus sabe de tudo antes de todas as coisas. Onipresença, ele poder estar em todos os lugares, de forma simultânea. Deus conhece passado, presente e futuro como se fosse a mesma coisa. O passado, o presente e o futuro é para nós seres humanos. Para Deus é a mesma coisa. Porque Deus não está preso ao tempo e ao espaço. Deus não está preso a isso. Então, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é soberano. Há atributos que pertencem a ele, ele não comunicou aos seres humanos. Por isso que ele é Deus. Tá bom? Essa é uma diferença básica da teologia sistemática para nós compreendermos essas características. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma forma que nós reconhecemos essa onipotência, essa ação milagrosa, essa onipresença, essa profundeza, Paulo diz que o Espírito Santo ele vai nas profundezas de Deus. Só ele penetra dentro de Deus. Você consegue isso e ver em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Só o Espírito Santo sonda o coração do ser humano. Só o Espírito Santo, ele também é onisciente, ele sabe do que nós chamamos de futuro. Por exemplo, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, mas ele sabe, por isso que ele é onisciente. Ele é eterno. Então, são atributos, esse é um atributo que pertence somente à divindade, eternidade. O ser humano é eterno? Não. O ser humano foi criado para a eternidade. E aqui existe uma diferença. O que é ser eterno? É que sempre existiu desde sempre. Ele não foi criado. O Salmo de número 90, verso de número 2, diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. É o Salmo de Moisés. Então, ou seja, nunca ele se autoexistiu, ele autoexiste pelo seu próprio poder, ele é autoexistente. Ele não foi criado. O ser humano, a partir de quando foi criado, ele foi criado para a eternidade. Então, com isso, o ser humano partiu de um princípio logo para ter um fim. Deus não. Deus sempre existiu. Então, se ele existiu, ele é sempre, se ele existe,
ele é sempre eterno. Tá bom? Tranquilo até aqui? Pensamos também nas suas obras. E temos alguns relatos falando em obras do Espírito Santo. E aqui são as diversas possíveis. Ele gerou Jesus, lembra de Lucas? O anjo aparece a Maria e falou, ó, bendita e agraciada, você foi escolhida para gerar no seu ventre o Filho de Deus. E ela fala, como será isso? Eu não conheço homem nenhum. E o anjo Gabriel diz, olha, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus descerá sobre você e ele vai te envolver e você conceberá. Então ele gerou Jesus, ele fecundou, vou usar essa expressão dentro de parênteses, tá bom? Fecundar, só para você entender o que é gerar Jesus. Ele deu a vida, ele dá a vida eterna. Ele é o Senhor da igreja, ele preserva a igreja, ele guarda a igreja, ele santifica a igreja, ele guia a igreja, ele habita na igreja, ele é o autor do novo nascimento. Quem não nascer da água e do sangue não pode ver, nascer na água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Então, ter um novo nascimento, ter uma mudança de vida, está ligada a uma obra do Espírito Santo, que é o autor da vida. E o principal, uma das coisas que nós gostamos muito em 1 Coríntios capítulo 12, ele é o distribuidor dos dons espirituais. Lembra? Ele é aquele que dá, que concede, que empresta os dons para o crescimento e para o aperfeiçoamento da igreja. Tá bom? Então essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus, igual ao Pai e igual ao Filho. Tá bom? Tranquilo até aqui? É um assunto muito bom de se falar, embora de forma bem panorâmica. É um assunto muito bom, eu gosto de tratar de pneumatologia. E como eu disse para vocês, aqui é só uma pincelada para vocês, uma visão de cima do alto, para que vocês possam ter a curiosidade, o desejo de querer conhecer mais sobre a pessoa do Espírito Santo, buscar mais sobre ele, para que possamos ter um aprofundamento e um conhecimento melhor. Porque sem ele na nossa vida, sem a ação do Espírito Santo, é só você lembrar que quem convence um homem da justiça, lemos na leitura bíblica em classe, juízo, da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo. É ele que convence. Então, por isso que nós pregamos, nós lançamos a rede, mas quem vai convencer o ser humano da vida que está vivendo errônea é o Espírito Santo. Quem muda a veste? O Espírito Santo. Quem muda o caráter? O Espírito Santo. Quem larga dos vícios? O Espírito Santo. Ou quem liberta os vícios? Quem transforma? O Espírito Santo. Quem fortalece? O Espírito Santo. Quem levanta, quem santifica, quem ajuda, quem guia, quem intercede, quem mora, quem habita. Quem? O Espírito Santo. Aleluia. Deus seja louvado por isso. Posso dizer uma frase, não me recordo quem é o autor, mas é uma frase que eu ouvi há alguns anos e eu acho essa frase linda. Guarde isso. A igreja, o corpo místico de Cristo, é o habitar natural do Espírito Santo. A igreja é o habitar natural do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. A igreja é o habitar natural do Espírito Santo. Paulo disse uma coisa aos Efésios, se não me falha a memória. Ele diz: não se embriague com vinho, onde há contenda, mas se encha do Espírito Santo. Ele diz mais: não instigais o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo da sua vida. O Espírito Santo, ele tem ciúme, ele tem zelo, ele tem cuidado da nossa vida. O Espírito Santo de Deus é o selo. Paulo diz que é o selo. Sabe o que é o selo? Carimbo. Sabe o que é o carimbo? A marca. Sabe o que é a marca? Característica
qualidade que você tem um dono. Lembra na antiguidade como é que se fazia? Era escrito uma carta, pegava um pouco de uma pasta, por exemplo, ou de algo da vela, né? Assim você derretia aquela pasta da vela, colocava sobre um papiro, colocava sobre um pergaminho, alguma coisa do tipo. O rei vinha com o anel e carimbava ali em cima. Quando ele tirava da cera ou daquela massa, ficava o brasão, ficava a marca. Quando aquela carta chegava em algum lugar, a pessoa pegava, a primeira coisa que ela via era o brasão. E aquele brasão, ela sabia que aquela carta tinha um dono e tinha um direcionamento certo. Ela sabia de quem era aquela carta. Então, quando a pessoa pegava e olhava o brasão, ela falava: eu sei quem é esse homem, eu sei quem é esse rei, eu sei quem é esse brasão. Então, aquela carta tinha um direcionamento. E Paulo diz: nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Ei, meus irmãos, aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto graça de Deus falar sobre o Espírito Santo. Aleluia. Guarde uma coisa: você está marcado, você está selado, você está carimbado pelo Espírito Santo de Deus. É o seu passaporte para a eternidade. Não perca, não jogue fora, não deixe de lado, não seja displicente, não viva de qualquer maneira. O Espírito Santo de Deus é a tua marca, é o carimbo de Deus na tua vida, para que você possa entrar na eternidade. Então não desperdice esse dom maravilhoso que foi dado aos seres humanos. É o Espírito Santo, a qual a igreja está selada. E eu e você, que somos membros do corpo místico de Cristo, estamos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, qual é o projeto do adversário? É fazer com que você perca essa marca, com que você perca essa identidade, com que você perca essa característica. Mas em nome de Jesus, seja renovado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo mudar, moldar, transformar a sua vida, para que você consiga firme caminhar, avançando para o alvo, até nós cruzarmos as moradas celestiais. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Já caminhando aqui para o final da nossa aula, chegamos aqui já na nossa reta final. Vamos falar um pouquinho sobre heresias. Lembra que heresias são ensinamentos errados, errôneos, distorções da verdade do Evangelho, e essas seitas heterodoxas, elas usam essa falso ensino para distorcer o que é a verdade absoluta das Escrituras Sagradas. Lembra disso? Então vamos lá. Não havia um consenso no primeiro século sobre o Espírito Santo, como eu falei com vocês, no Oriente, nas suas primeiras décadas. Isso só foi começar a ter um consenso depois do Concílio de Nicéia. Os concílios, eles foram muito bons, irmãos. Nós temos assim que levantar as mãos aos céus e agradecer a Deus pelos concílios, porque foram homens capazes para resolver de forma teológica, de forma dogmática, sistemática, os ensinos que queriam distorcer ou destruir a fé da igreja. Então, os concílios, eles preservaram muito a fé, de forma pastoral, de forma prática, de forma dogmática, e combateram. Passaram séculos, como nós estamos até hoje. Imagina, nós estamos falando aí de terceiro século. Terceiro século. Hoje nós estamos no século 21 e ainda comentamos sobre questões que aconteceram lá no passado. Seitas e heresias
religiões heterodoxas que nos dias atuais batem na sua porta de manhã cedo, para não citar o nome, porque estamos na internet, então não queremos ser cancelados, mas você sabe quem é. E nós fazemos uma comparação dogmática sobre a forma de pensar, não só dele, como de outras religiões do Oriente, do Ocidente, religiões afros, enfim. São vários tipos de religiões que nós temos hoje. E aqui nós não falamos mal de religião. Nós estamos fazendo comparação de uma perspectiva bíblica ou dogmática. Nós olhamos para essas religiões e fazemos uma comparação com a nossa religião, com aquilo que nós acreditamos. E vemos se está certo, se está errado, se condiz ou se não condiz com as escrituras sagradas. Tá bom? Então, você que está nos ouvindo, que não é evangélico, mas que está assistindo, alguém mandou esse link para você e você está nos assistindo, não se sinta ofendido com isso, tá bom? Nós estamos fazendo uma comparação dogmática com outras religiões, com outros ensinamentos, diante das escrituras sagradas e diante dos ensinamentos que têm surgido a respeito da pessoa de Cristo Jesus, tá bom? E com isso, nós voltamos a Ário, com isso, ao arianismo. Lembra que Ário deu uma dor de cabeça daquelas, porque Ário, com a sua heresia, ele falava a respeito contra a cristologia. Vocês lembram disso? Então, Ário, para se falar de Cristo, ele negava uma das suas naturezas, e com isso, não bastante já falava contra a cristologia, agora ele resolveu falar contra a pneumatologia, ele resolveu falar contra o Espírito Santo. Então, o arianismo considerava que o Espírito Santo era uma criatura. Vê se pode. Vimos aqui e testificamos e falamos de algumas questões que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é igual a Jesus, ele é igual ao Pai, que ele é Deus. Mas para Ário, ele é uma criatura, um ser criado. Essa galera que bate na sua porta também de manhã, eles usam um texto de Provérbios falando da criação da sabedoria e dizendo que aquela sabedoria ali é Jesus. Então eles dizem que Jesus foi criado. Se Jesus foi criado, ele não é Deus. E você não pode cair nisso, porque Jesus não foi criado. Jesus foi gerado, gerado eternamente, ou seja, ele sempre existiu, porque senão nós temos milhões de problemas. Eu vou citar alguns. Se Jesus não existia e passou a existir, logo ele não é Deus. Porém, se você diz que Deus não muda, a imutabilidade é um atributo incomunicável de Deus, então antes ele não era e depois ele passou a ser, logo ele deixou de ser Deus. Então essa galera que bate na sua porta entende dessa forma, mas quando chega nessas questões eles não conseguem explicar isso, porque para eles falarem que ele mudou, eles dizem que Deus não muda. Só que se eles disserem da mesma forma que Deus não muda, eles são obrigados a afirmar a deidade de Cristo. Só que aí pelo sim, pelo não, eles preferem ficar em silêncio. Eles não comentam sobre, tá bom? Voltando para Ário. Então Ário agora nesse momento, depois de ter atacado a cristologia, ele resolve atacar a pneumatologia. E dizendo que o Espírito Santo é uma criatura. Surge também, junto ali, um homem chamado Eunômio, que considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzida pelo Filho, a pedido do Pai. E dizia que o Filho é o Criador do Espírito Santo. Então, olha, tanto Ário quanto Eunômio surgem no cenário dizendo, olha, o Espírito Santo, ele é uma criatura. Irmãos, vamos lá. Gálatas capítulo 5, correto? Você lembra que um dos frutos do Espírito, vou falar só apenas de um, tá bom? É amor. Lembra? Como pode, se o sentimento amor é dado aos seres humanos, pertence à divindade, a Deus,
que foi comunicado aos seres humanos. Então nós amamos porque Deus nos ama primeiro. É a fórmula joanina. Então, se nós olharmos e entendemos com o que eles estão falando, que o Espírito Santo foi criado, os frutos não são dele. Não poderia haver frutos do Espírito. Porque isso, o fruto do Espírito só acontece, ou só existe, porque ele é Deus. É ele que comunica para nós. E com isso, ele dentro de nós faz gerar, faz brotar em nós o fruto do Espírito. Então, com isso, eles entendendo que é uma criatura, logo os frutos do Espírito seriam história da carochinha. Não só os frutos, mas os dons também, mas aqui só citando os frutos. Podemos piorar a situação. Podemos analisar os pneumatropicianos. Pneumatropicianos. Nome difícil, hein? Meu Deus. Pneuma, né, de espírito, tropicianos, que é um pessoal do Egito, é uma seita do Egito, que tem uma ideia de tropos, tá? Então, ele vai dizer que o espírito, né, o pneuma, é falar mal. Então, eles falam mal ou falam contra o Espírito. Eles eram os opositores do Espírito Santo. Opositor ao Espírito Santo. Mas eu vou te falar, tem cada coisa que a gente tem que estudar para responder que, ó, não é mole não. Eles falavam mal do Espírito Santo. Os pneumatropicianos. Então, nessa ideia que eles falavam mal ou contra o Espírito Santo, eles enxergavam também que o Espírito Santo era um anjo ou uma criatura. Quem é o Espírito Santo? Um anjo. Quem é o Espírito Santo? Uma criatura. Então, nessa afirmação deles, o que eles resolviam falar? Falavam mal do Espírito Santo. Vê se cabe um negócio desse. Mas são hereges. Né? Então, dentro dessa heresia, eles acabam falando mal, falando contra, porque entendiam que essas religiões, ou que esse Espírito Santo, que era ou um anjo, ou uma criatura, tanto faz para eles ali, eles resolviam falar mal. Então, o que é isso? É uma distorção da verdade. Volto a perguntar, o Espírito Santo é criatura? Não. O Espírito Santo é anjo? Também não. Então, se o Espírito Santo não é criatura, não é anjo, quem é o Espírito Santo? Deus. Ele é Deus. Ou a terceira pessoa da Trindade, para ficar mais bonito na fala. Tá ok? Então, vão surgir essas manifestações, vão surgir essas heresias, e eles vão ensinar essa manifestação. Não é à toa que Atanásio, o bispo de Alexandria, refutou essas heresias com muita propriedade. Basílio de Cesareia, que a princípio tinha sido um pneumatociano, depois ele, através das suas pesquisas profundas sobre as Escrituras, sobre quem é o Espírito Santo, ele reconheceu a divindade do Espírito Santo e procurou convencer os seus amigos. Então, Basílio de Cesareia era um desses que acreditavam. Aí o que ele fez? Bom, se o Espírito Santo é anjo, se é uma criatura e eu falo mal dele, o que ele vai fazer? Foi estudar a Bíblia, foi ler mais a Bíblia e foi ver o que a Bíblia dizia a respeito do Espírito Santo. Qual é a conclusão que ele chegou? Que a sua seita a qual ele pertencia falava besteira, falava mal do Espírito Santo e não sabia o que estavam falando. O que fica para nós aqui de lição? Saiba quem é o Espírito Santo. Lembra qual é a pergunta? Qual é o tema da nossa aula? Quem é o Espírito Santo? E o bom de Basílio, de Cesareia, porque era alguém que falava mal, porque achava que conhecia, mas no dia que conheceu, começou a falar bem. Qual é o conselho que fica para nós nessa vida, irmão? Qual é o conselho que fica para nós nessa manhã? Eu comecei a aula não falando o que normalmente eu falo toda aula. Toda aula eu repito a mesma coisa, vocês sabem disso. Como está o seu devocional? Como está a sua leitura? Como está a sua meditação nas Escrituras? Pastor, por que isso? Porque Basílio só entendeu quem era o Espírito Santo quando ele realmente foi meditar nas Escrituras de forma profunda.
Sabe quando você vai saber quem é Deus? Sabe quando você vai saber quem é Jesus? Sabe quando você vai saber quem é o Espírito Santo de verdade? Quando você, quando eu, Marlon, começarmos a estudar de forma mais profunda, mais intensa a Bíblia Sagrada. Então, o devocional é só a pontinha do iceberg para despertar em você, em mim, em nós, o desejo, o apetite por mais de Deus para a nossa vida. Que esse 2025 seja um ano que Deus desperte em nós um desejo, um apetite por mais da presença dEle e possamos conhecê-lo mais, de forma mais íntima, mais tensa e mais profunda. Deixa eu te falar algo. Se você reparou no que eu falei, Paulo disse em 1 Coríntios que o Espírito Santo, ele penetra nas profundezas de Deus. Foi isso que eu disse? Então olha isso. Se o Espírito Santo penetra nas profundezas de Deus e o Espírito Santo está sobre a igreja, na igreja, habitando na igreja, se ele está na sua vida, na minha vida, habitando, morando, ele é o único que pode nos levar a um relacionamento mais íntimo, mais tenso e mais profundo com Deus. Fazendo o quê? Junto com ele, nos levando para dentro de Deus. Então, nessa manhã, nesse 2025, enquanto está acontecendo a festa da carne aí, ó, na semana do carnaval, a palavra de Deus para nós nessa manhã é: venha para mais de mim, busque mais de mim, deixe o meu espírito te trazer para mais íntimo de mim. Nessa manhã, Deus quer te levar a ser mais íntimo dele. E o Espírito Santo vai te conduzir a um nível de relacionamento a qual você nunca chegou até o dia de hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Pensando nas heresias da atualidade, eu já falei de algumas delas. Esse pessoal que bate na sua porta pela manhã, eles entendem que o Espírito Santo é uma força, como uma força elétrica. Você chega no interruptor da sua casa, você apertou o botão, acendeu. Apertou o botão, apagou. Para eles, o Espírito Santo é essa força. E não é isso. O Espírito Santo, ele nos dá força, nos dá dons, nos capacita, nos enche e, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa. E sendo pessoa, ele mora na gente, ele age na igreja. Então, não caia nesse papo, nessa crença barata de que o Espírito Santo é uma força. É uma força. Não é isso. Ele é uma pessoa, especificamente a terceira pessoa da Trindade. Ele que capacita, santifica, dá graça, testemunha, fortalece e por aí vai. A lista é longa. Mas o que você tem que saber nessa manhã, que ele é uma pessoa. Paulo disse que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. E só pode interceder uma pessoa. Então o Espírito Santo não é a força. O Espírito Santo não é uma luz elétrica. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não temos palavra, quando não temos força, quando não temos mais nada, é ele que está intercedendo pela minha e pela sua vida. Obrigado, Senhor, por ter deixado para nós, para a tua igreja, o Espírito Santo, que vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus por isso. E aqui concluímos a nossa aula, pensando também aqui um pouco sobre algumas religiões do Oriente Médio, que também entendem de forma errônea o Espírito Santo. Pensar no Espírito Santo é muito focado numa fé cristã. Então, algumas religiões, sejam elas do Oriente ou do Ocidente,
elas têm dificuldade ou elas não conseguem conceber o Espírito Santo. Elas podem conceber como uma força, como um poder, com algo assim, mas não como uma pessoa. Essa concepção de pessoa, ela é trinitária e pertence à fé cristã. Logo, convém nós pensarmos sempre e lembrarmos que o Espírito Santo de Deus está unido pela mesma hipóstase ao Pai e ao Filho. Os três são um são três, que trabalham ao nosso favor e trabalham na igreja. O Espírito Santo testifica de Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, é através desse ensino, é através desse ser, dessa pessoa, que nós nos achegamos a Cristo. Falando tudo isso, para também mexer com você em uma coisa. Posso te dar um motivo, posso dar vários, alguns motivos para você estudar mais e conhecer mais quem é o Espírito Santo. O primeiro deles, conhecer o Espírito Santo está ligado à salvação. Porque se é ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo, então, se você não tem uma boa concepção sobre quem é o Espírito Santo, logo você pode estar sendo condenado ou indo de passos largos ao inferno. Então, se você não conhece bem o Espírito Santo, automaticamente a tua salvação está comprometida. Aquilo que na teologia nós chamamos de soteriologia. Logo, se a tua salvação está comprometida, a tua cristologia também está. Ou seja, se você não conhece o Espírito Santo e você não está selado por ele para a redenção, você também não conhece a Cristo. Logo, a sua cristologia também está capenga. E se você não conhece a Cristo, você também não conhece o Pai, a qual na teologia nós chamamos de teontologia, é o estudo do ser, do Pai. Então, se você não conhece o Espírito Santo, você não conhece o Filho, o Verbo encarnado, você não conhece o Pai, automaticamente, você pode até ser um religioso, mas está sendo condenado porque não conhece. E está vendo como é que isso vai implicar na tua salvação? Então, se implica na tua salvação, implica também aonde? Na tua parousia, ou na parousia na volta de Cristo, implica na escatologia, na questão futura, no vida após a morte, para ser mais específico e mais simples com as palavras. Então, meus irmãos, nessa manhã, saia dessa aula com sede de Deus. Saia dessa aula com vontade de querer conhecer mais o Espírito Santo. Frequente mais EBD, estude mais a palavra, frequente mais culto de ensino, faça um seminário teológico, aqui na nossa igreja nós temos um, preferência, né? Leia livros sobre o Espírito Santo, leia bons livros sobre ele, ore mais, busque mais, santifique mais, se aproxime mais dele e desenvolva um nível de relacionamento mais profundo com ele. Tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado por essa manhã, obrigado pela confiança, obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco. É um prazer, um privilégio enorme ter vocês aqui. Muito obrigado. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a vida de vocês poderosamente. Logo mais às 10h30 teremos o nosso nós estamos nesse período agora de carnaval, né? Então muitas pessoas estão nessa correria do dia a dia. Então, assim, com isso, eu já ia falar do nosso culto, mas às 18h30, melhor dizendo o horário, nós teremos o culto de louvor e adoração ao Senhor. Porque, embora algumas igrejas vão fazer retiro, outras vão ficar fechadas, né, infelizmente, outras vão sair por aí, nós, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, teremos culto, tá bom? Você é nosso convidado, venha com a sua família, venha para a casa do Senhor para adorarmos ao Senhor. Às 18h30 estaremos aqui celebrando e bendizendo ao Senhor. Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Assembleia de Deus e EVAD. Será um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Período de carnaval, portas abertas, enquanto o mundo se inclina diante da festa da carne, nós nos inclinamos diante do Espírito Santo de Deus, para que possamos ser cheios até a consumação do século. Tá bom?
Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado, bom almoço com a sua família. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia? Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer. Obrigado pela aula, obrigado pelas palavras, obrigado por despertar em nós desejo, fome pela tua presença. Que essa palavra possa ecoar no coração dos meus irmãos, possa despertar em nós um desejo pela tua palavra, pela tua presença, despertar em nós querer te conhecer mais e mais. Toma a vida de cada um em tuas mãos, nos guarde nesse período de carnaval, guarda a tua igreja, guarda os teus servos, nos encha com a sua presença, nos encha com a sua presença, nos encha com a sua presença, que possamos encher até transbordar, que possamos conhecer mais a Ti. Espírito Santo, nos ajuda a conhecer mais de Deus. E sempre te daremos honra, glórias e louvores. Muito obrigado por tudo. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que reina e vive para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.